Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa terceira aula do módulo de Windows Essencial. Sejam todos bem-vindos. Nesse material, eu vou estar apresentando algumas teclas de atalhos, é, algumas maneiras de exploração de arquivos, organização e tudo mais, tá? Então, sem muitas delongas, né? Vamos começar nosso material. Aqui eu trouxe um artigo bem simples, bem fácil de poder ser interpretado. Então, para quem teve as duas primeiras aulas, provavelmente é, deve ter ouvido falar sobre o sistema de exploração, no qual ele é chamado de Windows Explorer, né? É ele que é o explorador de arquivos. Então, caso você queira acessar o explorador de pastas, ele é bem simples e fácil. Basta você segurar a bandeira do Windows e clicar na letra E de escola. E aí, automaticamente, você vai abrir aqui o nosso explorador de pastas. Certo? E aqui está. Aqui é o nosso explorador de pastas. E aqui contém todas as pastas que utilizamos, como área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas, vídeos e entre outros. Então, esse local é chamado de Windows Explorer. Agora, para poder conhecer, os arquivos, o que é o arquivo? O arquivo é nada mais, nada menos que o documento que você utiliza. Suponhamos, eu vou aqui na minha pasta de documentos. Perceba que aqui tenho diversas pastas. Entre elas, contém a pasta de boletos, Camtasia, documentos do Luciano, digitalizados, entre outras. Observe também que aqui tem alguns outros tipos aqui, como projeto base, Axis, tem orçamento, tem um PDF aqui da Microsoft Windows. Então, isso daqui são chamados de documentos. Então, documento é todo tipo de arquivo realizado em algum tipo de aplicativo. Como agradecimento é feito no Word. A nota fiscal é feita no bloco de notas. O PDF pode ser feito no Word. O projeto base é feito no Axis. Então, cada arquivo ele é criado em um determinado aplicativo. Então a gente não pode esquecer que o arquivo ele é um documento. Então a gente não pode esquecer dessa diferença. Arquivos são documentos. Agora, uma coisa que eu não complementei, que é isso aqui, ó. Pasta. Vou colocar aqui. O que é uma pasta? A pasta é o quê? Ele é um local para armazenar ou guardar. Então as pastas são isso aqui, ó. Por exemplo, tá escrito aqui, ó. Modelos personalizados. Aqui não tem nada, ó. Ó, pasta tá vazia, só tem a pasta. Mas aqui dentro, nas outras pastas, contém, ó. Como? Aqui tem o documento da empresa, aqui tem faturas, aqui tem documentos e entre outras. Então, a pasta é apenas o local para armazenar, para você guardar.
é uma cópia. Então a gente tem que sempre guardar no local seguro. Então tome muito cuidado nos locais que vocês guardam. Já o arquivo é o tipo de documento, que pode ser uma foto, pode ser uma música, pode ser um vídeo, pode ser um currículo, pode ser um trabalho, pode ser alguma coisa. Agora, outro ponto é a extensão. O que é extensão? Muitas pessoas acham que quando fala o nome extensão, o que vem na mente é algo da nossa casa, a extensão de energia, mas não é esse tipo de extensão. A extensão que eu me refiro é voltado para a tecnologia, é voltada para a informática. Então a gente tem que ter o quê? Muito cuidado com as coisas que a gente pode comparar. Porque uma extensão de energia é diferente de uma extensão de algum arquivo. E a extensão do arquivo é nada mais, nada menos que o formato de cada um. Observe que aqui está escrito assim, ó, agradecimento, e o arquivo é Word. Para poder saber qual é o formato desse arquivo, você pode fazer assim: botão direito em cima do arquivo, propriedades, e você vai perceber que aqui está o formato do arquivo. Ó. Tá aqui, ó. Está aqui, ó. .docx. Esse é o formato desse arquivo do Word. E se eu quiser verificar aqui desse outro projeto base, eu faço o mesmo procedimento. Botão direito, propriedades, e aqui está. O formato do arquivo do Axis é chamado de .accdb. Ah, mas mesmo assim eu ainda estou tendo dificuldade de poder entender. Legal. Eu vou vir aqui nos vídeos que eu tenho e olhe só. Eu vou abrir qual que é um desses arquivos aqui, ó. Botão direito, propriedades, e ele vai me mostrar qual que é o arquivo desse vídeo. Aqui, ó. .mkv. O que quer dizer esse MKV? Quer dizer que ele é um arquivo de vídeo. Então é esse ponto que a gente tem que começar a entender. Que existe milhares de tipos de arquivos e diferentes tipos de extensões. Então tome muito cuidado para você não se confundir, pois cada arquivo ele tem a sua leitura. Então tome muito cuidado para poder não fazer esse tipo de equiparação. Então nesse caso aqui, ó, a pasta é o local que a gente guarda os nossos arquivos, igual está guardado os meus. O que é o arquivo? É o tipo de documento que você usa. Isso aqui é um arquivo também, tá? Ó. Ele é chamado de arquivo WinRAR. E o formato? O formato é extensão, que no caso é meio que a nomenclatura daquele arquivo. Então é esse ponto que a gente tem que entender. Nunca esqueça o que é uma pasta para guardar, o que é o arquivo, que é o tipo de documento, e o que é extensão, que é o formato do arquivo. Espero que essa informação esteja bem clara para poder não haver nenhum outro tipo de problema para diferenciar os três tipos de exploração. Agora vamos falar sobre os tamanhos de arquivo. Os tamanhos de arquivos, eu estou citando somente estes aí. Porém, ainda tem muitos outros.
Não muitos, né? Mas eu creio que eu estou esquecendo de pelo menos mais uns 3 que eu vou mostrar por foto daqui a pouquinho. Então, nesse caso aqui, existe uma hierarquia. Para quem não sabe o que é uma hierarquia, é quando a gente tem que saber a diferença de tamanho de cada um. Como? Suponhamos, esse daqui é o bit e esse aqui é o byte. Esse daqui é como se ele tivesse 1 ano e o byte tivesse 2 anos. Então quer dizer que o byte ele é superior ao bit. Já no caso aqui, do kilobyte, é como se ele tivesse 3 anos. E o byte tem 2, automaticamente o kilobyte ele é superior ao byte. E assim sucessivamente. O byte é superior ao bit, o kilobyte superior ao byte, o megabyte superior ao kilobyte, o gigabyte superior ao megabyte, o terabyte superior ao gigabyte e eu coloquei até o petabyte, que é superior ao terabyte. Lembrando que eu coloquei o etc porque existem outros modelos também, que é o que eu vou mostrar. Aqui, ó. As unidades. Deixa eu ver se aqui contém. Ó, esse aqui já não contém. Vou verificar aqui por imagens. Por imagens é bem provável que tenha. Olha só. Esse aqui tem, ó. Então tá aqui, ó. O bit, o byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, que é até onde que tá. E eu coloquei também o petabyte. Só que existe esse aqui. O hexabyte, o zettabyte e o iotabyte. Então, ele tem todos esses. Mas pelo que eu fiquei sabendo, parece que depois do iotabyte tem também o jottabyte. Se eu não estiver enganado, parece que tem. Vou verificar se tem aqui. É, parece que só tem só esses aí mesmo. Ó, tá mostrando mesmo. Ó, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, hexabyte. Tem o zettabyte e o por último aqui, o iotabyte. Então, é isso mesmo. Então, o último é o iota. Então, eu só não coloquei o hexabyte, o zettabyte e o iotabyte. Eu só não coloquei 3. Os outros demais eu coloquei. Então, essa é a diferença deles. Então, cada arquivo ele tem o seu tamanho. E para que serve esse tamanho? É para você saber a diferença entre cada um. Como assim? Perceba que aqui está marcado assim, ó. Aqui está marcado 512 KB. KB significa kilobyte. Então, aqui está marcado, ó. Kilobyte, sendo que os inferiores a ele é o bit e o byte. Então, kilobyte é um pouco maior. Aqui a nota fiscal de bloco de notas
ela é apenas 938 bytes. Então quer dizer que ele é inferior ao kilobyte. Só que aqui em cima ele é 13,6 mega. Quer dizer que ele é megabyte. Então, ele é maior que os arquivos KB. Então, é basicamente isso que a gente tem que entender para poder saber diferenciar o tamanho de cada um. E se caso você queira ver, eu vou mostrar um dos vídeos, ó. Eu tenho aqui vários filmes, vídeos e seriados e tem diferentes tipos de tamanhos. Então tá aqui, ó. Vou colocar esse vídeo aqui, ó. Olha só o tamanho desse vídeo, ó. Ele é 701 mega, mas se eu for verificar a pasta dele, olha só o tamanho da pasta. A pasta desse arquivo contém, ó, 5 gigas e 32. Então, é isso que a gente tem que entender. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, a gente tem que ter o quê? Muita atenção com respeito a esse tipo de tamanhos. Só que não é difícil de poder identificar o tamanho de cada um. Por que a gente tem que identificar? Observe que aqui eu tenho um pendrive que está escrito aqui, Lu Evolu. Quanto de armazenamento eu tenho nesse Lu Evolu? Olha só. Ele só tem, olha só, espaço usado, 6,81 GB utilizado. E eu só tenho disponível nele 450 MB. Então, ao todo, ele tem 7,25 GB. Então, quer dizer que eu só tenho 450 MB para poder lotar esse pendrive. Então, a gente tem que ficar o quê? Atento a esse tipo de informação. E se eu apagar qualquer tipo de arquivo daqui, não tem problema, tá? Suponhamos, ó, eu tenho aqui o arquivo Movie Maker e aqui em cima tem outro. Eu vou excluir ele. O que mais eu posso excluir? É só isso. Aí eu venho aqui e vamos verificar se ele tem 450 ainda. Ó, se eu não tiver enganado, ele estava com 450 livre. Agora ele está com 481 livre. Então quer dizer que ele ele disponibilizou pelo menos uns 300 mega, uns 300 megabytes ele disponibilizou 300 mega por conta daquele arquivo que eu apaguei. Então é assim que a gente tem que começar a dividir é, as propriedades. Então, fique atentos, pois isso aqui é muito importante ao longo das aulas. E eu preciso que todos vocês decorem tudo isso para a próxima aula. É importante. Então, só para repetir, é bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Só que depois do petabyte, eu posso acrescentar também outro. Eu posso colocar aqui, ó, o o hexabyte. Deixa eu conferir aqui de novo qual que foi. Só para ver se, se eu estou escrevendo certo. Ó,
É isso mesmo, ó. Exabyte. Depois do exabyte vem o zeta. Zettabyte, eu acho que é assim que se escreve também. E por último vem o iota. Eu acho que é com 2T. Vamos conferir se é isso mesmo. Então, exabyte escrevi certo. Zettabyte é com 2T. E o iota é com 2T também. Pronto. Então, eu atualizei a nossa tabela de tamanhos. Então, existe todos esses tamanhos aqui. Que ao todo, pelo que eu vejo, parece que é 9. Então, ó. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e iotabyte. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 tamanhos da hierarquia. Então, galera, por favor, fiquem atentos à hierarquia de tamanho de arquivos. Isso é importante. Mesmo que a gente nunca tenha visto o tamanho de petabyte. Porque realmente, petabyte, ele, pelo que eu percebi, não tem no Brasil. Porque no Brasil só trabalha só até o terabyte. E petabyte é uma geração superior ao tera. E me parece que no Brasil não tem. E se tiver, são poucas unidades. Terabyte já é o bastante para os serviços no Brasil. E para quem que trabalha com iotabyte, nossa, os tamanhos dos arquivos tem que ser muito grande mesmo para você utilizar uma geração desse tamanho. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a organização dos arquivos. Organizando seus arquivos em seus devidos locais. Observe atentamente que aqui na minha pasta de trabalho contém área de trabalho, documentos, downloads, imagens, música, objetos 3D, vídeos e etc. Então, cada pasta dessas, ela serve exatamente para determinada função. Área de trabalho somente para arquivos importantes. Documentos é só para trabalhos, pesquisas, entre outras. Download é tudo que você baixar, ele vai diretamente para a sua pasta de downloads. Pasta de imagens é somente para fotos. Música, você só coloca áudio. E vídeo, você pode colocar as suas retrospectivas, vídeos familiares do trabalho e etc. Então, a gente tem que saber organizar essas ferramentas no seu determinado local. Então, fique atentos, pois no futuro tudo isso vai ser cobrado. E se caso você tenha dificuldade para poder organizar, aprenda a se organizar o mais rápido possível. Assista esse vídeo várias e várias vezes para que você consiga se acostumar, se adaptar aos tipos de informações que estão sendo aplicadas. Então, vamos iniciar a explicação falando um pouco sobre backup. Para quem não sabe o que é backup, é isso aqui, ó. Exemplo. Perceba que aqui eu tenho um arquivo, um atalho, né, para poder habilitar o aplicativo MPC, né, que é o Media Player Classic. Se eu clicar aqui no Media Player Classic e eu usar uma tecla de atalho, que é o que eu vou aplicar daqui a pouquinho, se eu utilizar uma tecla de atalho, vocês vão perceber que eu vou copiar e depois eu vou colar. Tipo,
Ctrl C, né? Como que é o Ctrl C? É só segurar aquela tecla de controle e comando. Segura a tecla Ctrl, né? Que é CTRL, segura e dá um clique na letra C. Lembrando que não pode soltar a tecla Ctrl. Primeiro segura o Ctrl e depois clica na letra C. Depois que você clicar na letra C, 1 segundo depois, você pode soltar a tecla Ctrl. Se você não fizer dessa maneira, todas as vezes que vocês forem duplicar, ou melhor, copiar, ele não vai copiar, porque você está fazendo de forma errada. Então vamos lá. Eu dou o Ctrl C quando eu seleciono o objeto. Ó. Ctrl C. Eu vou vir aqui na pasta documentos. Aqui, perceba que tem diversos arquivos e aqui tem um espaço vazio. Eu vou dar Ctrl V. Segura a tecla CTRL e clico na letra V de vaca. Olha só. Eu simplesmente colei o meu arquivo de MPC. Isso aí significa a palavra backup. O que significa backup? É quando você tem uma cópia do mesmo arquivo em 2 lugares. Olha só. Um arquivo aqui e outro arquivo aqui, ó. MPC. Se eu pegar esse projeto base e fazer a mesma coisa, ó, Ctrl C e vou na área de trabalho. Ctrl V. Simples assim. Então, toda vez que você for realizar um backup, o backup é feito dessa forma. Você seleciona primeiro o objeto e cola. O procedimento é sempre esse. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu apago os arquivos. Então, isso aqui é quando você realiza backup dos arquivos. E quando você quer mover o arquivo, é simples também. Basta você selecionar o objeto. Exemplo, vou clicar aqui no projeto base e vou dar Ctrl X. Segura a tecla CTRL e clica na letra X. Você vai perceber que o ícone do aplicativo ele ficou meio transparente. Eu vou tirar o recorte. Eu vou apertar a tecla ESC, que é a primeira tecla do teclado. Ele cancela. Olha só, ele voltou a cor forte. E de novo, ó, Ctrl X, ele ficou transparente. Quando eu for na área de trabalho e eu der Ctrl V, ele vai colar aquele arquivo chamado projeto base. Só que eu não fiz o backup. Perceba que o arquivo de documento ele não está mais aqui. Ele agora está aqui. Na área de trabalho. Então, fiquem atentos a esse tipo de processo também. Então, só para poder reforçar mesmo o que foi aplicado, você seleciona o objeto, só clicar com o botão esquerdo em cima do arquivo, dá Ctrl X. Lembrando, segura o Ctrl e clica na letra X. Só depois que você clicar na letra X, aí você solta a tecla Ctrl. Se você não fizer isso, você não estará feito o recorte correto, ou até mesmo a cópia. Então, eu dei o Ctrl X, vou em documentos e vou colar o meu arquivo que foi recortado. Pronto. Só isso. Outra coisa. Agora, essa opção chamada copiando arquivos. O que é essa informação chamada
copiando arquivos. É quando você utiliza o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que é o mesmo que você aprendeu. Que no caso é para copiar de um local e colar essa mesma coisa que você selecionou em outro local. Então você, além de estar copiando, você estará criando um backup. Então é assim que a gente cria os backups e cópias de arquivos. Ah, eu quero pegar esse arquivo de nota fiscal. Eu vou copiar, seguro a tecla Ctrl e clico na letra C. Vou lá na pasta Download e vou colar. Pronto. Nota fiscal está aqui. Copiei e colei. Se eu for lá em documento, a nota fiscal está aqui e está aqui também. E aí, por exemplo, eu excluí o arquivo de forma irregular. O que acontece quando você exclui de forma irregular? Você nunca mais vai ver esse arquivo. Existem duas formas de você excluir os seus arquivos. A primeira é quando você aperta a tecla Delete, só uma vez, né? Seleciona o arquivo que você quer e aperta o Delete. Pronto, ele sumiu. Quando você utiliza uma tecla chamada Ctrl+Z, ela volta para cá. Mas eu estou falando tanta tecla de atalho, mas eu não mostrei as teclas de atalhos. Mas eu vou mostrar. Então, eu estou mostrando as opções dos caminhos que são como alternativa. Então, fiquem atentos a esse tipo de informação. Isso vai ser necessário, principalmente ao longo das aulas. Vai ter muitas aulas que vai ser necessário o uso dessas teclas. Então, vamos lá. O próximo passo é mostrar as teclas de atalho. Mas antes de aplicar as teclas de atalho, eu só quero finalizar essa parte aqui. Então, organizando seus arquivos nos seus devidos locais, ele funciona da seguinte maneira. Perceba que aqui está escrito, ó, Downloads. Eu quero pegar todas essas músicas aqui, ó, e eu vou colocar dentro da pasta de música. Se você quiser, você pode clicar aqui do lado e arrastar e selecionar tudo, ó. Ou então você pode clicar em um, segurar o Ctrl e ir clicando um a um. Ou vocês podem fazer diferente. Clica em um, segura a tecla Shift e clica para a direita, ou para a esquerda, ou para baixo, ou para cima, para onde você quiser. Ó. Pronto. Pronto. Selecionei todos os meus arquivos. Agora, eu quero colar ele dentro da pasta de músicas. Existem duas formas. A primeira é você deu Ctrl+C nas músicas, Ctrl+C, vai na pasta música e cola. Pronto, colou. Mas eu não quero. Então eu vou excluir. Vou voltar lá para download. A maneira que eu quero é outra. Eu quero uma maneira um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Perceba que eu selecionei os 4 arquivos que eu selecionei de forma manual. Se eu quiser arrastar os arquivos para a pasta que eu quiser, você pode fazer também. Basta você selecionar como está o meu, né? O arquivo vai ficar azulzinho. E você clica em qualquer um dos que você selecionou e arrasta para a pasta que você quiser. Ó. Mas lembre-se, tem que soltar na pasta correta. Se soltar na pasta errada, aí você pode não ter de volta mais essa pasta. Olha só, eu coloquei aqui em música.
e vou soltar. Pronto, olha só. Todas as músicas sumiram. Aí eu vou lá na música e tá aqui, ó. Tá aí. E é assim que funciona. Então, esse é o procedimento voltado para a organização dos arquivos. Você pode tanto copiar e colar o arquivo no local que você quiser, como você pode selecionar os devidos arquivos de forma manual ou automático e arrastar ele exatamente para a pasta que você decretou. Então, essas são as opções. E aqui é uma parte que eu vou explicar sobre backup de sistema operacional. Então, o que seria bem esse backup do sistema operacional? Esse backup seria nada mais nada menos que você recuperar o que você fez de errado. Exemplo, você instalou um aplicativo errado ou você removeu um aplicativo errado do seu computador. Existe uma maneira de você corrigir esse problema que você cometeu. E para poder chegar até esse local para a criação do seu backup de sistema, é fácil. Basta você segurar a bandeira do Windows e clicar na tecla pause ou também pause break. Clicou na tecla pause ou pause break, agora nós vamos em um outro local. Pelo fato de ser o Windows 10, ele é um pouco diferente, tá? Então aqui vocês vão ver algumas informações diferenciadas. Vamos ver aqui. Aqui tem as opções. Eu vou clicar em configurações avançadas do sistema. Quando eu clico em configurações avançadas do sistema, agora eu vou mostrar como que eu faço. Eu vou primeiramente em proteção. Depois eu vou ativar, né? No caso está aqui, ó, ativar a proteção do sistema, né? Às vezes ele está desabilitado, por isso que você não consegue fazer os backups. Aí eu dou OK. E depois eu venho aqui, ó, configurar. Quando eu clicar em configurar, fiz errado. Eu vou vir aqui, ó, depois que eu configurei, eu vou vir aqui, ó, em criar. Quando eu clicar em criar, perceba que ele está me pedindo para criar um ponto de referência. Então, eu vou criar a seguinte referência: backup sistema, e eu vou colocar a data de hoje. Tá? Então, backup sistema, e vou colocar assim: 17/8/21. Eu acho que é isso mesmo. Isso. Beleza. Então, backup sistema 17/8/2021 e vou clicar em criar. Ele está criando. Ele não demora, tá? Ele é rapidinho. Pronto, já foi. Ponto de restauração criado. Para poder chegar até o ponto de restauração, a gente precisa vir aqui, ó. Aí que a gente tem que ter cautela. Porque uma vez feito a restauração, aí basicamente muitas coisas podem ser perdidas. Então fiquem atentos. Então eu vou clicar aqui, ó. Restauração. Aí aqui aparece a seguinte informação: restauração recomendada, esta aqui. Ou escolher outro ponto. Eu vou escolher e vou avançar. E aqui está, ó, o meu sistema de recuperação. Se eu clicasse
Em avançar, ele já iria desligar a máquina e iria começar o processo de verificação. Então aí que a gente tem que ter o quê? Muita atenção para não cometer nenhum tipo de erro. Beleza? Depois de ter aprendido tudo isso, agora nós vamos para os tópicos finais. Que no caso seria para nós vamos verificar aqui as teclas de atalho. Beleza. Vou vir aqui direto. As teclas de atalho são essas aqui, ó. Ah, eu tava na pasta errada. Agora aqui, ó. Tem essa daqui e tem essa daqui, que é a que eu quero passar para vocês. Pronto. Aqui contém algumas das teclas de atalhos que mais iremos utilizar ao longo do nosso curso. Basicamente todas. Eu não vejo uma tecla de atalho aqui que eu não use. E eu ainda coloquei as teclas de atalhos do módulo de internet, que é uma ferramenta importante para que vocês já deixem guardados para quando iniciar esse módulo vocês já tenham. Então vamos lá. Primeira tecla de atalho, no caso, é o fácil, né? O Ctrl C, é o famoso Ctrl C. Lembrando que para copiar qualquer tipo de arquivo, você primeiramente tem que fazer o quê? Selecionar. Então, para selecionar, você tem que usar o mouse ou então você pode utilizar o botão Shift do teclado. O Ctrl V também é muito fácil de ser lembrado. Ctrl V, ele cola. O Ctrl X já recorta. O Ctrl A, ele vai selecionar tudo. Igual aqui, ó. Ele seleciona tudo. O Ctrl Z, ele vai desfazer. Assim, ó. Vou selecionar e vou apagar. E vou dar Ctrl Z. E ele volta. Então é para isso que serve. Caso você tenha feito alguma coisa errada, você consegue voltar. Só que não abusa. Pois dependendo da quantidade que você utilizar de volta, ele pode não voltar mais e você perde o arquivo para sempre. Outra tecla de atalho que é muito usada é o Ctrl mais Shift mais N. Você tem que usar isso no Windows Explorer. Pode ser aqui, ó. Abre a pasta área de trabalho e vem aqui, ó. Ctrl mais Shift mais N. E ele cria uma nova pasta. E aí você coloca o nome que você quiser, ó. Coloquei aqui Lu. E aí eu vou apagar. Caso você queira pular as páginas, existe teclas de atalhos muito legais. Entre elas, existe o Alt mais Tab. Olha só, o Alt mais Tab ele serve para você ficar pulando de uma imagem para outra. É algo bem interessante, principalmente para aqueles que estão aprendendo coisas novas no mercado. Outro ponto, tem uma tecla de atalho que eu aqui não coloquei.
existe essa tecla de atalho aqui, ó. Deixa eu ver qual que é. É o... Eu vou colocar nos controls. Vou colocar aqui, ó. CTRL mais a letra W. E daí o que que ele faz? Ele fecha páginas. Esse é o papel do Ctrl W. Ele fecha páginas. Então suponhamos, ó, eu estou aqui nessa página aqui, ó. Se eu der Ctrl W, ele fecha. E o Alt F4, ele faz a mesma coisa. Ele fecha. Esse é o papel das duas teclas. Mas lembrando que o Alt F4 ele serve para poder fechar todas as páginas. E se caso não tiver mais nada para poder fechar, ele vai bloquear, ou melhor, ele vai te dar a permissão de fechar e desligar o seu computador. Então, esses são os caminhos utilizados como Ctrl e Alt. Agora, e os Winkey? Esses Winkey aqui também vocês vão usar muito, como o WinKeyP. O que faz o WinKeyP? Olha só. O WinKeyP, ele abre isso aqui, ó. Eu estou em dois monitores, então eu estou com a tela estendida. Mas eu poderia estar utilizando, ó, tela do computador somente, ou duplicar, ou segunda tela. Mas eu estou no estender. O WinKeyL, se eu colocar o WinKeyL, eu vou bloquear a minha tela. Daí eu vou fechar os aplicativos, então eu não posso. O WinKey-E, ele abre o explorador de pastas. O WinKey-R, ele vai abrir o executar aqui embaixo. O D, ele vai minimizar todos os meus arquivos. Entre eles, ele vai aparecer tudo que eu tenho aberto. Certo? Tudo. Tudo que eu tenho aberto, ele vai abrir. O Wiki, o Wiki X, ele vai habilitar as ferramentas no canto. É porque não aparece porque eu estou em dois monitores, né? Se eu tivesse um monitor, ele iria aparecer todas as ferramentas que eu tenho no meu computador. Beleza. O Wiki R, ele vai abrir o executar, que é isso aqui. O Wiki mais e menos, ele abre a lupa, tá? A lupa é isso aqui, ó, tá? Então aqui, ó, meu mouse tá aqui, ó. Wiki mais e menos. É para isso que serve essa tecla Wiki mais e menos. O Shift Wiki mais S, ele habilita a captura de tela sem programa. Assim, ó. Wiki Shift mais S. Olha só, eu posso fazer isso, ó. Desenhei. E olha só, ele aparece aqui, ó. Olha só. E aí, eu posso salvar com o nome que eu quiser. É só clicar aqui no disquete e escolher um local para poder salvar os meus arquivos e colocar o nome que eu quiser. E o Win mais V, ele habilita a área de transferência.
Tá aqui, ó. A área de transferência não é possível mostrar. E pronto, galera. Essas são as teclas de atalhos utilizadas como caminhos alternativos. E para a gente finalizar, eu preciso que vocês estudem também esses caminhos aqui, ó. Os únicos caminhos que eu não posso acessar é o logoff, o shutdown-s, o R e o A. Mas apesar que eu vou acessar sim, só que o legal é que eu vou cancelar eles antes. Então vamos lá. O regedit, como que eu faço para chegar até o regedit? O WinKR e escreve regedit. E eu vou abrir o editor de registros. É aqui que a gente programa os nossos arquivos do computador. Só que tem que tomar muito cuidado. Para abrir o bloco de notas, WinKey mais R e escrevo Notepad, que é do jeito que está escrito aqui, ó. Notepad. Se eu quiser abrir a calculadora, é Calc. Aí tá aqui. Aí tem calculadora padrão, tem científica, tem representação e tem o programador. E tem o cálculo de data. Então, ele te dá essas opções. O painel de controle, um IQR, e escrevo Ctrl. Ele vai abrir o painel de controle, que é o que nós vamos aprender na próxima semana. O acesso remoto, o IQR, MSTSC. E eu vou abrir a área de trabalho remota. E aí eu fecho. Isso aqui é Helpdesk. Eu quero abrir o Paint. MS Paint. E eu vou abrir aqui o Paint para poder pintar. Eu quero abrir as configurações do sistema. MS Config. Pronto. Eu abri aqui as configurações avançadas do meu computador. Beleza, agora eu vou abrir aqui o CMD. O INC mais R e vou colocar CMD. Aí tá aqui, ó. CMD, ele está aqui. Que no caso é a minha tela que eu utilizo para fazer a minha programação. Que foi o que eu mostrei antes. Aqui nessa tela eu posso colocar assim, IP config e eu posso acessar o IP da minha máquina. Que no caso é a especificação eletrônica do meu computador. É a identificação da minha máquina na rede de internet. O logoff eu não posso, né? Porque senão vai deslogar a minha conta. O shutdown-s eu posso. E perceba que vai aparecer uma mensagem no meio da tela. Ó. Então eu vou escrever, ó. Shutdown espaço traço S. E vou apertar o Enter. Olha só, o Windows será encerrado em menos de 1 minuto. Aí eu volto de novo e clico no A. E vai aparecer aqui, ó. O desligamento agendado foi cancelado. Então quer dizer que eu cancelei o desligamento do meu computador. Então, essas informações e entre outras que a gente vai aprendendo ao longo das aulas. Mas eu preciso que todos estejam bem preparados, estudem direitinho todos os comandos aplicados na aula e espero que todos estejam bem preparados para o dia da prova. Tudo bem, galera? Então, espero que vocês todos tenham gostado da aula. Quero desejar a todos um ótimo dia. Se cuidem, um forte abraço e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Não esqueçam de fazer as suas lições como de praxe, tá? Lições de livro, plataforma e, se for necessário, as tarefas práticas também. Deixe tudo em dia. Tudo bem, galera? Então,
nos vemos na próxima aula. Falou, galera. Abraço. Tchau.